Muito boa tarde para todos. Eu sou Alexandre, trabalho na equipe de pesquisa aqui da Focus e vou compartilhar com vocês agora a apresentação sobre o nosso lançamento do verão 22-23. Aqui eu vou falar um pouco das temáticas, das direções criativas, um pouco de tendência e inspirações, e depois a Bia Dar, nossa consultora de forma, vai falar sobre, em especial sobre formas do segmento feminino. Combinado? Então vou iniciar aqui. A gente vai apresentar aqui para vocês uma proposta de 3 direções criativas nesse momento que a gente já começa a definir como um momento pós-pandemia, né? A pandemia ainda acontece, é uma questão grave que todo mundo tem que ficar de olho, mas já começa a vislumbrar aí com o avanço da vacinação um momento de otimismo, de renascimento mesmo, né? Então a gente traz aqui 3 propostas de direções criativas, de estéticas que vão ao encontro desse desejo mais otimista, dessa ideia de um pouco de alívio, né? De bem-estar vindo aí depois desse período tão desafiador. Eu vou falar de cada uma delas, resgate, escape e êxtase. A gente começa falando primeiramente do resgate. O resgate está muito atrelado a essa ideia da reconexão com a natureza, né? Especialmente nos grandes centros urbanos, que as pessoas ficaram mais protegidinhas nos seus apartamentos, enfim. Então essa ideia de olhar para o mundo natural, leia-se mundo natural, as bases, os tecidos de composição natural, algodão, linho, viscoses, enfim, e muito baseado também ainda numa certa ideia de uma simplicidade. Essa simplicidade foi muito forte durante a pandemia, as pessoas muito estratégicas, né, no seu consumo, no que comprar, aquilo que é mais perdurável, enfim, essa ideia de simplicidade ainda continua, mas aqui com essa leitura dos aspectos naturais. Um romantismo campestre também bastante importante, especialmente para o feminino, trazendo essa ideia de feminilidade, de romantismo, mas de uma maneira muito singela, bucólica, leve. A gente vai mostrar algumas imagens para vocês. O artesanato multicultural também muito importante porque está atrelado a essa ideia do toque humano, né? A sociedade ela já vinha de um processo de digitalização muito forte, né? E na pandemia isso só cresceu exponencialmente, né? As pessoas fazendo reunião online, trabalho remoto, enfim, por conta do isolamento, se percebe que tem um sentimento de carência desse toque humano, da presença da comunidade, enfim. Então o artesanato ele vai muito ao encontro desse desejo daquilo que remeta ao feito à mão, aquilo que remeta ao manual. Eu vou mostrar um videozinho para vocês bem rapidinho, só para trazer o movimento, a atitude, a vitalidade da direção criativa. Em seguida eu falo um pouquinho mais sobre ela. Então a gente percebe, né, esse contexto de olhar para o campo, para a natureza, para o multicultural, uma estética aí bastante presente, de acordo com a nossa pesquisa antecipada. Aqui é um moodboard com imagens recentes que mostram como é uma estética que já vem acontecendo no mercado de design, de moda, de estilo, né, e perceber como realmente é uma temática, uma estética que tem aí fôlego para o verão 22-23. Eu começo aqui falando muito dessa ideia da simplicidade, né, que vem dessa ideia do campo, do singelo, do simples, mas que, claro, para o feminino pode ter um pouco mais de detalhamento, tecidos mais sofisticados, essa ideia desse romantismo que é sempre muito comercial, para o mercado mais jovial, mais casual, fashion, e vai evoluindo para uma história já mais multicultural, aqui já com mais elemento de cores, olhar para esse artesanato que ele é mais moderno, com misturas mais ousadas de matérias-primas, formas mais diferenciadas, os tecidos mais fantasiosos, com trabalhos de fio tintos, decorativismo, um styling, né, desse viajante multicultural, trazendo essa ideia, né, dessa jornada rumo aí em busca dos artesanatos pelo mundo, né? Então é um tema que a gente pode ter desde o simples indo para algo mais decorativista, é uma questão de modular de acordo aí com o perfil da marca de vocês. Dentro desse raciocínio de ter essas nuances dentro da mesma direção criativa, a gente dividiu o resgate em 2 facetas, em 2 perfis. O primeiro a gente chamou de campestre, que é bem aqui como a gente vê aqui alguns highlights da nossa coleção que vocês vão poder depois ver, né, no showroom, trazendo um pouco desse espírito desse romantismo campestre, né? Então o que a gente percebe é que a ideia de algo que é mais singelo, que é delicado, trazendo essa poesia, essa leveza aí para a moda. Destaco aqui alguns para vocês, como o nosso Cotton Ocean, primeiro que ele tem um toque bem rústico, então traz essa ideia de rusticidade, mas muito leve, muito agradável, uma rusticidade com sofisticação. Ele faz parte da nossa seleção Focus Green, que é uma seleção de tecidos que sempre que tem esses selinhos, são tecidos que têm alguma certificação
certificação internacional de sustentabilidade, esse no caso é de algodão sustentável, que vai menos água na produção, enfim, tem toda uma série de benefícios, né, rumo à questão da sustentabilidade e vários outros artigos aqui na nossa apresentação também. As leses são muito importantes, como o nosso bordado Madurai. Lese é algo que a gente traz o ano inteiro, é sempre muito comercial aqui no Brasil, né, esse clima de verão, essa feminilidade, enfim. Então, sempre se é algo que vocês trabalham, sempre ficar de olho se tem algum desenho novo, alguma cor atualizada, enfim. Também muito importante essas estampas desses florais delicados, singelos, de fundo mais espaçado, trazendo essa ideia de delicadeza, de algo que é singelo do campo, tanto aqui no nosso Cotton Slub Stamp, que é uma base de algodão com esse trabalho de flamese e vem a estampa, ou no nosso Tule Printed, a gente tem uma coleção de tule estampado para essas peças mais justas, segunda pele, bem fashion, que tem 5% de elastano, então bastante confortável. A gente evolui aqui também para o nosso Ana Ruga Crisp. Ana Ruga, Sea Silk, esses fios retratos, a gente apostou bastante, tem bastante variedade nesse tecido, algo que foi muito forte no alto verão do hemisfério norte, a gente acredita que vai reverberar por aqui também. A gente tem também aqui o bordado bicolor Bangalore, que ele é um melange, né, meio mescla com esses trabalhos de fio coupé, né, desse corte a fio, que dá uma ideia de feito à mão, de manual, de tear manual. Também os nossos linhos com viscose, com trabalho de maquineta, tanto fazendo listras quanto xadrezes, tem uma variedade nesse sentido. E também a ideia do Sea Silk com fio tinto, com padrão, né? A gente tem algumas faixas de Sea Silk. Então, variados desenhos também de listas, xadrezes, mais coloridos, mais tons naturais, a gente tem bastante opção nesse sentido. Aqui para o campestre, trazendo essa ideia daquilo que é singelo e mais delicado. Dentro da direção criativa, desculpa, aqui para concluir a parte do campestre, nos desfiles, mostrando como é uma estética que apareceu com bastante força. Então a ideia, né, desde um look mais simples, mais super feminino, mas ele tem um detalhe de cutout, ele tem um bordado, algum diferencial mesmo nas peças mais simples. A ideia dessas peças com trabalhos de bordados, de leses, voais, enfim, trazendo essa ideia desse decorativismo, né, do feito à mão, desse preciosismo, né, do artesanato, que remeta ao artesanato, e também muito essa informação desses florais delicados do campo, né, tanto bordado quanto estamparia, e mesmo para trazer um diferencial para as peças mais simples, é algo que a gente viu bastante. Para o masculino, para pontuar, a ideia dessa alfaiataria mais desestruturada, de tons arenosos, luminosos, com trabalhos de fios tintos no xadrez, maquinetas nas bases mais naturais, de linho, viscose, então uma alfaiataria um pouco mais boêmia acontecendo para o masculino dentro desse perfil campestre. O segundo perfil que a gente compõe dentro da direção criativa do resgate é o multicultural. Aqui já tem um apelo mais de moda e funciona bastante para o feminino. Um pouco mais de informação de cor, né? A gente fala de especiarias, pigmentos, né? Uma viagem aí por mercados de pigmentos naturais, Turquia, Índia. Então já é uma cartela de cor mais saturada. Destaco alguns tecidos aqui para vocês, como o nosso Cotton Double, que parecem duas gases de fio retrátil dubladas. Então traz toda uma leveza, uma ideia de rusticidade, mas de uma forma muito leve e sofisticada. Os nossos Casual Flow, que tem uma série de desenhos com trabalhos gráficos, ornamentais, enfim, com esse trabalho do flow, que é aquele jato de areia que dá aquela cara de amassadinho, sabe? É uma informação que não vem tanto da passarela, mas muito da indústria têxtil, das feiras têxteis, é algo que tem aparecido bastante. Também tem umas viscoses, como a nosso Jacquard Garden, com esses trabalhos de florais mais ornamentais, mas com essa ideia de um exotismo, de algo mais multicultural. Aqui as leses com trabalho de bordado, como a nossa Lese Bella, que é a ideia desse trabalho do bordado mais na malharia, então você tem um decorativismo mais confortável na malharia. Aqui embaixo destaco 3 bases 100% algodão da nossa coleção com trabalhos de plometis, de bordados e de leses com desenhos mais intricados, bem importantes também. E para a estamparia destaco a nossa viscose casual, que tem largura de 1,47, uma largura versátil, tem um toque extremamente agradável e aqui já com desenhos mais ornamentais, cores mais vibrantes para dar essa ideia, né, de algo multicultural, dessa jornada multicultural, diferentemente daquele floral mais singelo do campestre. Aqui nos desfiles bastante forte essa informação, né, essa riqueza, essa moda, né, mas para sair para a rua mesmo, então já tem um apelo fashion importante. Destaco nas 2 primeiras imagens a ideia dessas vestes, né, meio túnicas, caftans, né, parece um vestuário ancestral, algo de multicultural bem importante, com styling, né, muito poderoso, artesanal, brincos, enfim, dando essa look meio rainha, né, então bem bonito nesse sentido, com bastante apelo de moda. Aqui a ideia dos bordados, né, que sejam contrastantes ou tonados em
enfim, trabalhados em assimetria para trazer um pouco mais de modernidade para esse look sempre muito romântico, né? Trabalhar de um jeito um pouco mais moderno. Toda a ideia desses trabalhos de open works, de crochês, de rendas também bastante importante, inclusive look total. E aqui, como eu comentei, as viscoses, né? Tecidos leves, fluidos, vaporosos, meio gypsy, enfim, com essas estampas desses florais mais ornamentais, acompanhado de um style muito rico também. É uma informação muito forte de passarela. A segunda direção criativa que a gente vai falar também é um desdobramento a partir da pandemia que a gente chama de escape, né? Uma direção que fala muito da ideia de positividade, alívio, bem-estar, um sentimento de cura, né? Que a gente está buscando, né? E aqui o escape ele fala muito também da questão das cores, que a gente chama de cores refrescantes, que são cores que são nutritivas, esses tons pastel, que é algo que está muito forte no Instagram, enfim, mas que reverbera aí para o verão 22, 23. Que é a ideia desse tom pastel que pode ser mais lavado, mais assorvetado, mais vibrante, dá para modular de acordo com o perfil do cliente de vocês. Tudo isso para trazer uma ideia de um conforto emocional, né? A moda sempre pode ser um canal de trazer um pouco dessa leveza, essa poesia para o dia a dia, enfim. Aqui no Escape, muito baseada nessa ideia do conforto, do esportivo, que dá essa ideia de movimento do corpo, enfim, a gente vai ver alguns exemplos, e sempre com essas cores de tons pastel, que é algo que a gente acredita que é uma tendência bem forte. Vou passar um videozinho para vocês também para pegar a atitude e movimento dessa direção criativa, em seguida a gente continua. Então toda essa ideia de bem-estar, de ambiente externo, né? A gente quer esse desejo de voltar à normalidade, de poder curtir a natureza, enfim, tudo isso muito presente dentro dessa direção criativa do Escape. Aqui o mood board que também mostra como é uma estética bastante pertinente que está acontecendo aí já em grandes marcas, lojas de grande distribuição, alta moda, editoriais. Pode ser algo que atualiza desde os básicos, né? Peças mais simples, mas de repente uma cor do momento, um tecido um pouco mais acetinado traz uma sofisticação, renova o básico. Muito importante aqui para essa história do esportivo, que é uma fusão entre o sportswear e o fashion, então é aquela roupa de esporte, de performance com muito tratamento de moda, que dá tanto para você ir para uma ocasião, um happy hour, pegar a bike, enfim, ou seja, fazer essa fusão entre o fashion e o esportivo, sempre com essas cores, né, trazendo essa ideia, evocando essa ideia de bem-estar. Nas duas imagens seguintes, importante essa ideia da nova roupa de trabalho, né? As pessoas começam a voltar full time, totalmente para o escritório, enfim. Então aqui é a ideia de uma roupa que traga uma credibilidade, um alinhamento, uma alfaiataria, mas sem abrir mão do conforto, como o rapaz que ele está com paletó, mas uma calça com cós elástico. Ou a ideia dos comprimentos, dos decotes, do style, né? Então ela está trabalhando ou ela está passeando? Esse hibridismo entre o formal e o informal é algo muito importante que está acontecendo muito naturalmente nesse pós-pandemia. Então você tem a ideia da alfaiataria, tem a ideia do alinhamento, mas de uma maneira muito despojada e muito confortável, misturando aí com a roupa mais informal. E que também vai ao encontro dessa ideia do cocktail dress, da roupa mais fashion, de ocasião as festas começam a voltar para o nosso dia a dia, né? E aqui sempre com essa ideia desses tons apastelados, trazendo essa ideia de bem-estar. Então também é uma direção criativa bastante versátil, né? Ela vai desde renovando o básico, o esportivo fashion, a nova roupa de trabalho e mesmo a moda festa. É uma questão de modular de acordo com o perfil da marca e do cliente de vocês. Essa direção criativa a gente também dividiu em dois perfis. O primeiro a gente chamou de otimista, que é muito atrelado a essa ideia das cores, né? Então as cores que trazem essa ideia de alegria, de suavidade, de calmaria, cores que nutrem, né? Que trazem essa ideia desse tom pastel que ele é aliviante. Destaco aqui vários tecidos que também são bastante confortáveis, leves ou esportivos, como por exemplo a nossa Visco Mix Stretch, que é uma mistura de viscose com poliamida, toque bastante agradável. O nosso Casual Flow, então aqui também aparecendo essa ideia desse acabamento de jato de areia amassadinho com cores atreladas a esse tema.
O Crepe Flow, que é um lançamento, muita essa informação do crepe acontecendo forte de novo para a alfaiataria, dá a ideia de uma alfaiataria um pouquinho mais despojada, um pouquinho mais confortável. Então aqui o fio retorcido do crepe bastante destacado e com cores bem atuais. As estampas, como no nosso tule, trazendo essa ideia dessas estampas trip, né, que é uma coisa meio de diversão, de psicodelia, né, um convite a se divertir, a se encantar, enfim. Destaco também aqui o número 5 e 6, que é o nosso Ana Rua Gabardot e o Voile Mix Lia, que são bases leves, né, voais, com esses trabalhos de padrões, de gráficos, para essas peças bem leves, vaporosas, nessas cores calmantes, que traz uma ideia, né, de um look que é aerado, que traz uma ideia de bem-estar. O nosso lançamento Technoblend Austin, ele é como se fosse um sarjado assim para fazer bermuda, bottom, utilitário, mas ele tem um ar um pouco mais tecnológico, então muito legal para trazer essa ideia do conforto, mas um conforto que ele é mais tecnológico, mais moderno. E também o nosso lançamento, o moletinho Comfort, que tem um bom custo-benefício, é um moletom bem leve, bem fino, tem uma cartela de cor bem atual, bem moderna, para fazer essa ideia das joggers, das peças esportivas, mas com esse tratamento de moda. Como a gente vê aqui nesse slide, né? Então é um slide que traz esse hibridismo entre o esportivo e o fashion, entre o formal e o informal, né? Desde essa ideia de collar blocks no vestido regata nadadoras, os bodies com estampas, né? Com esse trabalho de cutouts. Muito legal esse look da Y Project, né? Porque é um sweatshirt, né? Um moletom, mas numa cor legal, com um trabalho de drapeado, uma mulagem, ou seja, está bastante confortável, mas também ao mesmo tempo tem um arrojo, tem um apelo de moda. E também aqui os aspectos tecnológicos fazendo essa ideia de uma nova roupa de trabalho, é meio casual, é meio formal, né? Fazer um paletó aqui que tem o recorte do paletó, a lapela, mas é no tecido tecnológico, uma peça de sobreposição, enfim, esse look que ele é meio formal, meio informal, algo acontecendo bastante com essa fusão do esportivo com o fashion. Um segundo perfil dentro dessa direção criativa do Escape a gente chamou de modernista para falar desse novo look, esse look moderno de trabalho. E aqui a gente sugere, né, além desses tons pastel, essas cores que são refrescantes, tecidos que possam fazer essa nova roupa de trabalho. Destaco aqui a transparência na ruga Delicate e o nosso Viscomix Tessitura, que são muito leves com essas cores delicadas para fazer uma blouse, uma blusa gola laço, ou seja, uma peça que vai para o trabalho, mas que tem essas cores que trazem esse apelo de moda. A nossa Viscomix Tessitura, ela tem um trabalho de maquineta com fio brilhante, então traz uma sofisticação também. A nossa alfaiataria best-seller, que é a alfaiataria Biarritz, ela é muito leve, maleável, então para fazer uma alfaiataria bastante confortável para o trabalho. Destaco aqui para vocês também o nosso acetinado, o satin acetante, que ele tem um toque meio de acetato, um toque extremamente agradável, um brilho bonito, elegante, também com cores bem atuais. Essa ideia do acetinado para o dia na roupa de trabalho é algo também já bastante comentada. Destaco aqui o Sense e o Sensoriale Base, que eles são viscoses com poliéster, tem um caimento meio de cupro, sabe? Então ele tem uma densidade legal, dá um caimento legal para a peça, mas muito confortável, muito maleável ao mesmo tempo. E também a nossa camisaria Cotton Slub Noah com esses desenhos mais minimalistas para dar essa sofisticação de uma pureza de forma, de uma sofisticação para o segmento da camisaria de roupa de trabalho. E como a gente tem percebido, é mais ou menos dessa forma, né? Então esse hibridismo entre o formal e o informal acontecendo inclusive com a roupa de trabalho. Então você tem toda uma ideia de alfaiataria nas 3 primeiras imagens. Percebam como a modelagem vai ficando cada vez mais ampla para dar essa ideia de conforto, de amplidão, né? As cores importantes da direção criativa, essa ideia de tons pastel, muito combinado com essas peças meio de alto verão, né? Então é bem essa ideia do formal, do informal, do casual, da roupa que traz um alinhamento, traz uma credibilidade, mas de uma maneira muito baseada numa ideia de bem-estar, de colorações com mais apelo de moda. E que isso evolui inclusive para macacões, enfim, peças mais elaboradas, inclusive para o masculino com essa ideia de tons pastel forte para o masculino também. E a gente vai para a última direção criativa que a gente chamou de êxtase, que também tem tudo a ver com esse momento de pós-pandemia, né? Que é um desejo de prazer e celebração, né? De indulgência, de se permitir, né? As festas de fim de ano prometem, né? O que a gente está percebendo, as pessoas querem se recompensar, né? Depois de todos esses desafios. Então o mercado de moda festa é algo que vem aí com bastante apelo, né? Essa ocasião do fashion, da festa, enfim, da balada, é algo que começa a voltar para o dia a dia das pessoas. É um mercado com muito potencial, a gente está apostando bastante. E o que se percebe que atualiza, moderniza um pouco mais esse segmento, né? Trazer um pouco de atualização, é sempre essa ideia do prazer, da celebração da moda festa, atrelada
a uma estética mais fantástica, um certo surrealismo, muito baseada na ideia de uma fantasia digital, dos esportes, dos personagens de videogame, se fala muito agora metaverso, enfim, essa ideia de uma leitura um pouco mais da fantasia digital, de um certo futurismo dos games para a moda festa, fashion, é algo que tem aparecido bastante. Vou mostrar o videozinho e depois eu mostro mais exemplos para vocês e a gente finaliza com o êxtase. Então a gente já percebe que é um tema já mais provocativo, mais fashion, né? Permite exercícios de moda, enfim, mais elaborados e ousados. Aqui o mood board que mostra como é uma estética que vem acontecendo, né? Destaco as duas primeiras imagens, essa ideia desses recortes dinâmicos, sharp, afiados, enfim, mas combinados com tecidos mais delicados, mais refinados, fazer essa mistura entre o sofisticado e o street é bem importante. Muito legal esse look da Easy Factory, então é um vestido, né, todo pomposo, super lindo, enfim, mas ele combinado com boné, com tênis, então ele é uma imagem que provoca, né, é legal para fazer um styling, um post, uma vitrine, né, porque você fica, mas é moda festa ou é esportiva, enfim, esse tipo de provocação atualiza muito a identidade da coleção, do produto, né. Aqui também a ideia dos tecidos refinados com formas mais esportivas e aqui toda uma ideia desse encantamento digital, né, dessas luzes, dos neons, dessas cores violáceas, dramáticas, enfim, um tipo de estética que está muito presente na publicidade, está muito presente nos videoclipes pop, música pop, que reverbera aqui forte na moda também. A ideia desse encantamento noturno mais digitalizado, mais futurista. Nós dividimos também essa direção criativa em dois perfis. O primeiro a gente chamou de digital, que é muito baseado nessa ideia da tecnologia, né, desse brilho, né, de olhar para a tela, de LED, metalizado, enfim, e que você pode misturar tecidos esportivos, como o nosso Tule Sport, para fazer detalhes, né, para fazer esses recortes dinâmicos na peça, dando essa ideia dessa esportividade meio do game, da avatar, do personagem do videogame. O nosso lançamento Illusion Water Repellent, ele repele a água, 100% poliamida, bem leve, toque bem agradável, uma cartela de cor muito atual, muito legal para fazer essas parquinhas, shortinhos, sobreposições, enfim, dando esse ar mais futurista, mas de uma maneira sofisticada. O nosso lançamento Cyber Reflective Neo, que é aquele que quando você tira a foto com flash, ele brilha, um brilho meio Shanjan, então super interativo para um detalhe ou mesmo para uma peça inteira. Toda essa ideia dos metalizados, sejam aqui numa viscose com foil, seja na malharia, como a nossa malha Lamé Iris, que tem outras variantes também, que sempre com esse brilho fruta-cor, Shanjan, fica bem moderno para esse mercado jovem. Ou o nosso best-seller, que é o Clink Metallic, que é uma base de poliamida, bem leve, perfeito para fazer meio que corta-vento, sabe, capuzinho, enfim, com esse apelo de moda bem interessante e com cores também que dão esse encantamento digital. O nosso lançamento, que é o Leather Birkin, que é um aspecto de couro sob a base de viscose, então não precisa de forro, muito legal para trabalhar com peças que têm um approach mais esportivo, mais do que fazer peças rock and roll, essa é a ideia do aspecto de couro em peças mais esportivas. E também a ideia dos brilhos, a gente tem bastante oportunidade de brilhos, né, com paetês, enfim, que trazem essa ideia desse encantamento digital, dessa coisa meio impalpável, de abstratos, enfim, é algo também que aparece como informação de moda dentro desse perfil digital. Como a gente vê nessas imagens. Então, marcas bem do mercado jovem mesmo, bem fashion. A gente vê até pela cenografia, pela ambiência, esse encantamento digital, né? Essa questão desse futurismo, mas um futurismo que é mais do street, do videogame, de mercado jovem. Então, tecidos transparentes, mas com styling, com tênis, os metalizados bastante importantes, dando esse brilho digitalizado, essas estampas meio degradês, difusas, trazendo essa ideia do impalpável, do digital, bem importante. Aqui a ideia do aspecto de couro com formas mais esportivas. Claro que aqui é uma peça um pouco mais fechada para o nosso verão, mas só para trazer essa ideia de trabalhar com esse utilitário mais esportivo, tirar o couro não só da questão do rock and roll, enfim, mas também com essa linguagem mais do esporte. E o segundo e último perfil que a gente coloca aqui dentro da direção criativa do Êxtase, a gente chama de exuberante, que é muito essa ideia mesmo da moda festa, né?
do momento, as pessoas estão com esse desejo de verem, serem vistas, né, pós-pandemia, então essa ideia de uma moda com bastante brilho, glamour. Destaco aqui as transparências, como o nosso lançamento Transparência na Ruga Metallic, que tem esse fio metaloplástico que dá um brilho. A nossa organza, que é de poliéster com poliamida, então tem um toque mais agradável, com bastante opções de cores para fazer essas peças com mais volumes, enfim. Os acetinados extremamente importantes, sejam eles mais fluidos, a gente está com esse lançamento que é o Ravena Spam, bastante confortável e bem leve, uma cartela de cor bem atual. O nosso Bucol, que é um best-seller, ele é mais estruturado, encorpado para fazer peças de alfaiatarias com brilho. Os brilhos bastante importantes, mas sempre muito sinuosos, dramático, preto sobre preto, trazendo essa ideia desse noturno, desse encantamento noturno. E aqui também as franjas trazendo uma sensualidade, enfim, para peças mais especiais para a moda festa. E aqui no último slide, como a gente percebe, né, todo esse brilho, essa vontade de aparecer, esse apelo de moda. E o que a gente percebe é essa linguagem um pouco mais futurista, digital, de videogame, é isso que moderniza e atualiza mais esses looks. Então a gente tem desde color blockings com essa ideia de grafitado, meio que remetendo ao streetwear, os stylings, né, bem um avatar, personagem de videogame. Tom Ford misturou aqui paetê com acetinado, mas sempre em peças mais confortáveis, mais simples, isso é importante também, mas tem um apelo através dos tecidos, né, uma sensorialidade, uma dramaticidade. Muito bonito esse vestido também, que poderia ser um vestido simples, mas esses cortes mais modernos, quase que agressivos, subversivos, atualizam, faz essa ideia do leve, do pesado. É isso que atualiza essa linguagem da moda festa. E aqui também uma capa, né, com esse trabalho de pontas, de assimetrias, enfim. Então é toda uma ideia de olhar para a ideia do glamour, mas muito baseado nessa ideia do videogame, do digital, desses avatares, enfim. É isso que atualiza e traz um pouco mais de modernidade para esse segmento.